Olá, irmãos, a graça e a paz. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, falando sobre dos ídolos para Deus. Aqui, que é um dos temas do livro do reverendo Leandro Lima, a introdução às doutrinas da graça, que é um manual, né, de discipulado reformado, que é o nosso estudo de discipulado. Então, hoje nós vamos dar continuidade a esse nosso estudo, né? O primeiro mandamento, quando nós falamos desse primeiro mandamento da lei de Deus, vem logo em nossa mente o quê? Né? Aquele mandamento que se resume, né, em todos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas o primeiro mandamento que Deus revelou a Moisés, né, lá no Monte Sinai, está em Êxodo 20, versículo 2, que diz assim, né? Não terás outros deuses diante de mim, né? Que diz assim, o primeiro mandamento, que está em Êxodo 20, versículo 2. Então, portanto, a preocupação de Deus é a idolatria, né? E logo, e o segundo mandamento fala assim, que ele se expande, né, para o culto, né, essa ideia para o culto. E ele diz assim, que, continuando no versículo de 4 a 6, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, né? Isso está no Êxodo 20, versículo 2 e até versículo 4 até 6, né? Esse segundo mandamento. Mas não é só esses dois mandamentos que tratam especificamente sobre a idolatria. Nós podemos ver que em toda a Bíblia tem esse alerta, né? Essa proibição, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? E Israel, ele entendia isso, que essa expressão, né, e era para ele, né, que se resumia nisso, que está lá em Deuteronômio 6, 4, que fala que era toda a religião dele, né? Se resumia essa expressão quando dizia, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então ele sabia, né, que o Senhor era o único, não tinha, né, nada que pudesse colocar acima de Deus, né? Nenhum objeto, nenhuma pessoa. Então ele tinha esse entendimento que o Senhor era o único Deus. É muito triste vermos por aí as pessoas adorando, né, outros deuses, cultuando outros deuses, né? Aqui mesmo no Brasil, a gente vê essa adoração à Virgem Maria. Mas a Bíblia é muito clara em condenar isso. A Bíblia, ela diz que o único mediador que nós temos é o Senhor Jesus. O culto deve ser totalmente cristocêntrico, dedicado a Ele, né? Ele é o que morreu por nós, Ele que sacrificou a vida dele pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ter a nossa salvação. Então, o Senhor Jesus, Ele é o único caminho. Ele é o único caminho para que nós pudéssemos chegar a Deus e ter a nossa salvação. A Bíblia é muito clara em dizer isso. Mas a gente vê, né, essa adoração à Virgem Maria. Sabemos que não há base bíblica alguma, né, para esse culto a ela, essa adoração a ela. Então, esses cultos às imagens, especialmente à Virgem, provavelmente surgiu
da onde? Do sincretismo, né? Entre a igreja medieval e as religiões pagãs. Na cristianização do Império Romano, houve um decreto ali, imperial, que os deuses pagãos fossem assumindo a forma de personalidade, né? De personagens bíblicos e cristãos e cultuados através de outros nomes. A deusa era adorada em quase todos os países do mundo antigo, com vários nomes diferentes, como Cibele, Diana, Ísis, Astarote. Essas deusas que tinha, né, nesse mundo antigo, ela representava o quê? O sagrado feminino, a terra, a fertilidade. Então, o catolicismo, ele usou essas imagens, né, de Maria para que os pagãos esquecessem aquelas deusas do mundo antigo, né, e se valeu de outros santos para que os deuses menores fossem abandonados também, né? Então, nós podemos ver aqui que a Senhora da Conceição, né, a Senhora Conceição, ela foi colocada, ela recebeu aquela personalidade da Iemanjá, né? Então, os jesuítas, eles foram identificando essas deusas nos próprios santos católicos, né? Então, eles foram colocando, por exemplo, tinha a Virgem também que recebeu, que era a Iaçã, aí ficou como Santa Bárbara, o Xangô, que ele foi chamado de São Jerônimo, o São João, que era o Ogum, e o Santo Antônio também, e São Jorge, né, que era o Oxalá. Então, eles foram identificando esses deuses, né, com outros nomes dos santos católicos. E foi assim que foi chegando aqui, né, no Brasil e todo lugar do mundo que o catolicismo, né, ocidental apresenta, né? A religião católica, ela não tem a Bíblia como a única autoridade de fé, a única fonte, né? Então, ela tem 3 fontes, que é a Bíblia, a tradição, que é o pronunciamento do Papa, e os concílios. Então, esse culto à imagem, ela se originou dessa tradição, desses concílios, né? Porque não existe na Bíblia nada sobre culto às imagens. O Senhor é o único Deus, e isso foi colocado desde o início. Então, essa questão da autoridade tríplice foi que motivou a reforma protestante do século XVI. A primeira grande afirmação da reforma foi qual? Só a Escritura. Só a Escritura. Por esta razão, foi abolida pela Igreja Reformada o culto, né, de veneração de imagens. A Bíblia rejeita terminantemente qualquer ideia de culto a santos, né, e a imagem. Então, a grande afirmação é que, além da Trindade, ninguém pode ser adorado ou invocado. A gente pode ver em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim, ó: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ele é o nosso único mediador, né? Então, Jesus é o nosso único intercessor. Nós não podemos buscar em nenhum Deus, né? Em nenhuma deusa, né? Essa intercessão, como as pessoas fazem a Virgem Maria. E não há salvação em nenhum outro, né? Diz também lá em Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O único que pode nos salvar é o Senhor Jesus, né? Também a gente pode ver em Isaías, né, 42, versículo 8, que diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória
pois não darei a outrem, nem a minha honra, as imagens de escultura. É muito claro a Bíblia, né, quando fala nisso. Mas, infelizmente, muitos, né, não seguem a Bíblia. Houve, né, o pronunciamento do Papa, houve as tradições, houve outras coisas além da Bíblia. Infelizmente, né? A Bíblia, ela zela pela pessoa de Maria, né? Mas isso não significa que nós devemos cultuá-la, que nós devemos adorá-la, né? Inclusive, o anjo, ele apareceu, ele se apresentou a Maria, dizendo: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Está em Lucas, capítulo 1, versículo 28, né? E a partir daí, Maria disse que todas a chamariam de bem-aventurada, né? Maria reconheceu que ela precisava de um Salvador, né? Que está em Lucas 1,47, que ela mesmo precisa de salvação, né? Todos os termos e estatutos que o catolicismo atribui a ela não constam na Bíblia. Vê só, em 392, ela foi declarada perpetuamente virgem pelo Papa Siríaco, né? Mas só no Concílio de Trento, em 1547, ela foi considerado um dogma católico, né? Que ela era realmente, dizendo que ela era realmente virgem. E nós sabemos que isso não é verdade, né? Porque ela foi virgem até o nascimento do Senhor Jesus. Depois ela teve uma vida comum com José, e desse relacionamento nasceram outros filhos, né? Ela também fala no livro do reverendo Leandro Lima, que foi considerado um dogma católico em 1854, né, que o Papa Pio IX declarou Maria totalmente livre de pecado. Quer dizer, que ela não tem pecado. Todos sabem que todos nós já nascemos em pecado, né? E Maria era pecadora como qualquer um de nós. Era uma mulher virtuosa, né? Foi escolhida, a mãe de Deus, por ser uma mulher virtuosa, mas ela não é não é Deus, né? E por ela ser humano, como todos nós que nascemos em pecado e precisamos de Cristo, né, para nos salvar. E ela reconhecia isso. Então, esse Papa, né, Pio IX, declarou Maria totalmente livre de pecados através de sua vida inteira, né, que ela não tinha pecado. O Papa Leão XIII, também em 1891, na encíclica em Octobre, ele mencionou também, ele declarou que ninguém pode ir ao filho senão através da mãe, chamando-a de digna de todo louvor, de poderosa, mãe de todo poderoso Deus. Ela permanece sobre todas as ordens de anjos e homens, e ela somente está próxima de Cristo, né? Para ver que isso é totalmente absurdo, né? Isso. Como é que só podemos ir a Jesus Cristo através da mãe, né? Isso são invenções da Igreja Católica, são coisas totalmente falsas, que não existe, não está na Bíblia sobre isso. Então, a própria Bíblia diz que Maria teve outros filhos, né, além de Jesus. Está em Mateus 1, 24, 25, que fala esse texto, né, que diz que José não consumou o casamento com Maria enquanto ela não deu à luz. Quer dizer, que depois que ela deu à luz ao Filho de Deus, né, ela passou a consumar, né, o casamento. O casamento deles foi consumado e eles tiveram outros filhos, que em Lucas 2,7, né,
fala, também diz que ela deu à luz ao seu filho primogênito, né? Em Lucas 2,7 diz que foi o seu filho, que significa o quê? Que foi o seu primeiro filho, porque depois ela teve outros filhos. Tem outras passagens que falam de outros filhos de Maria, como Marcos 3,21, que envolvendo a família de Jesus, né? Que eles contam que era no início do ministério de Jesus e tinha muita rejeição ali, e Jesus e os familiares não acreditavam ainda no ministério de Jesus. Então, preocupando que o que podia acontecer, queriam prendê-lo, né? Levar ele preso ali, para que porque não acreditavam no ministério de Jesus. Então, depois a família de Jesus se converteu, inclusive o irmão dele, Tiago, que é o autor da epístola de Tiago, ele foi o primeiro chefe da igreja de Jerusalém, né? Isso nós podemos ver em Atos 15, 12, 13. Ele era o meio-irmão de Jesus, né? Tiago. Então, como podemos ver até aqui, que a idolatria é algo que irrita a Deus, aborrece, abomina a Deus a idolatria. Mas o próprio João, né, em Apocalipse, quando o anjo apareceu para ele, que ele se ajoelhou, né, em sinal de reverência, o anjo chamou a atenção dele, né? Exortou ele e disse assim: adora a Deus. Isso nós podemos ver em Apocalipse 22, versículo 9, né? Mas não é somente a idolatria, né, que Deus se aborrece. O culto, né, que é feito de maneira totalmente errada, totalmente contrário à palavra de Deus, isso também aborrece a Deus. Nós podemos ver aqui que a única, né, adoração que Deus, né, recebe no culto é aquela adoração que Ele próprio determinou, né, na palavra dele. Então, nós podemos ver um exemplo na Bíblia, que foi o caso de Nadab e Abiú, que fizeram fizeram um fogo estranho, como diz assim, né? Eles ofereceram para Deus fogo estranho. Então, só podemos oferecer a Deus aquilo que Ele determinou, né, na Bíblia. Hoje em dia a gente vê os cultos, tantas coisas que se coloca no culto que não está na Bíblia. Isso Deus não recebe. Ele não recebe esse tipo de adoração. Ele não recebe um culto que tem coisas que ele não determinou na palavra dele, que ele não revelou. Então, a gente vê aqueles cultos que tem danças, né? E isso tudo desagrada a Deus. Mesmo que a pessoa diga, mas eu estou oferecendo de todo o coração. Mas Deus não quer. Então, esse exemplo está na Bíblia, que o Nadab, que Abiú, que está em Levítico 10, versículo 1 e 2, ele ofereceu o fogo estranho, quer dizer, coisa estranha que não está na palavra dele, né? Aquilo que não consta na palavra dele. Então, ele se desagradou muito sobre isso e teve consequências, né? Então, Deus estabeleceu aquilo que lhe agrada e explicitou que aquilo que não lhe agrada, que não é para se fazer. Isso ele coloca também, né? Se quisermos que o nosso culto seja aceitável, devemos submetê-lo à revelação divina, né? Então, essa é a preocupação. O culto que agrada a Deus é aquele culto que é totalmente cristocêntrico, é aquele culto que é colocado de acordo com o que está escrito na palavra dele, o que ele revelou na palavra dele, aquilo que agrada a ele, porque aquilo que não consta na Bíblia, que se coloca no culto, Deus não aceita.
né? Ele não se agrada, isso aborrece a ele. E ele diz isso em Isaías, capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. No primeiro capítulo de Isaías, ele já relata sobre isso, né? Que chegou um momento na história de Judá em que o culto oferecido pelo povo já não podia mais ser aceito por Deus. Era um culto que estava causando sofrimento a ele, estava pesado a ele, né? E a maior queixa de Deus era a desobediência. O povo colocava, né, oferecia um culto que eles não viviam, né? Eles ofereciam o culto, mas as práticas deles era totalmente outra, né? Então, eles ofereciam sacrifícios, ofertas e cultuavam assim, como eles querendo apresentar, aparentar uma coisa que não era realmente o que eles estavam vivendo, né? Então, Deus diz que isso era abominável, porque ele não podia suportar a iniquidade, né? Associada com o ajuntamento solene, né? Isso está em Isaías, capítulo 1, versículo 3, ele diz logo no início, né, que ele não podia suportar isso, essas iniquidades associadas com o culto solene, né? Então, mas o povo, ele oferecia uma coisa, mas não queria mudar de vida. Outro exemplo de culto que desagrada a Deus é não levar em consideração os atos passados de Deus, né? Não obedecer à sua palavra, como foi o caso de Êxodo 32, quando Moisés estava no alto do monte, né, Sinai, e o povo, cansado de esperar por Moisés, ele fez 2 bezerros de ouro, né? Isso está em Êxodo 32, versículos 7 e 8. Quer dizer, eles não confiaram em Deus, eles não confiaram na fidelidade. O povo se tornou incrédulo ali, né? Não confiando em Deus, quer dizer, não quis aguardar Moisés e acabou fazendo 2 bezerros de ouro, né? Isso aí desagrada muito a Deus, de não levar o que Deus fez no passado, quer dizer, não acreditou em Deus, na fidelidade de Deus, porque Deus é fiel, né? Normalmente, nós temos a facilidade de associar a idolatria logo com os rituais e objeto externo, né? Porém, existe outros ídolos mais sofisticados, que nós chamamos dos ídolos do coração, né? Que também que contamina o homem. É o que sai da boca, como diz na palavra de Deus, né? Que o que contamina o homem é o que sai da boca, vem do coração, porque do coração procede maus desígnios, né? Então, lá em Mateus 15, 17 e 19, também é falado sobre esses ídolos do coração. Isso também aborrece a Deus. Isso também, né, Deus abomina também. Esses são os verdadeiros ídolos do coração, são aqueles que sai da boca, porque o que sai, né, é o que está dentro de nós, está dentro do nosso coração. Então, através do que está dentro de nós é que vem a ira, né? É o que nós sabemos, o que realmente tem dentro de nós, né? A inveja, o ressentimento, a falsidade, tudo isso vem do nosso coração. Então, o que sai de nossa boca, né, é o que contamina, né, o nosso coração. Esses são os ídolos, né, do coração, que também Deus desagrada. E as pessoas não estão dispostas a abandonar. Então, isso entristece a Deus, né? Que não há o arrependimento. As pessoas não cultuam a Deus, mas dentro dela está a raiva, né? A ira, né? A inveja.
E isso é pecado. A pessoa não está totalmente adorando a Deus com amor, realmente limpa, com o coração limpo, né? Então, esse sentimento também que a pessoa tem de orgulho, superioridade, pensar que somos melhores do que os outros, porque achamos que fazemos algo melhor. Isso tudo são ídolos do coração, né? Que nós não estamos sendo sinceros com Deus. E Deus desagrada. Ele não pode receber, aceitar um culto que se a pessoa, dentro dela, tem esses sentimentos, né? Sentimentos ruins. Porque isso tudo está relacionado à idolatria também, que são os ídolos do coração. Então, terminamos aqui a nossa aula dos ídolos para Deus. E na próxima aula, nós retornaremos falando sobre a vida de oração. O batismo das águas e do Espírito, eu já coloquei aqui do próprio reverendo Leandro Lima, sobre uma gravação que ele já tinha feito nessa aula na IPSA de Santa Amaro. E nós voltaremos agora a falar sobre a vida de oração na próxima aula. Até lá, e que Deus abençoe a todos nós.